Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Você confere hoje um programa especial com reportagens que trazem o panorama político e econômico de 2017. Foi um ano marcado especialmente por ataques a direitos de trabalhadores e retrocessos em relação a conquistas históricas. Vamos acompanhar as principais transformações no mundo do trabalho com a aprovação da terceirização irrestrita e as mudanças na CLT. E os impactos causados pelo governo Temer na vida da população brasileira. Tudo isso você confere hoje aqui no Panorama, a partir das reportagens produzidas e exibidas durante este ano no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. A gente começa recuperando uma reportagem de 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Naquela data, nós fomos às ruas ouvir a população assalariada e muitos reclamaram da perda de direitos. Conversamos também com pesquisadores e especialistas que alertaram em relação aos impactos de reformas do governo Temer. A reportagem é de Michele Gomes. Só tem sofrimento, os políticos tudo é ladrão, aí nós estamos ferrados, não aposenta mais. Porque só prejudica o trabalhador, só, mais ninguém. A pequena conquista que a gente tinha, ela já não existe mais. Para o coordenador de Relações Sindicais do DIEESE, o 1º de maio deste ano é significativo. A data volta a ser marcada pela luta e resistência dos trabalhadores contra os ataques aos direitos trabalhistas e o desemprego de mais de 14 milhões de pessoas. A terceirização, que foi aprovada, que significa a precarização violenta do trabalho no Brasil, a reforma trabalhista que está em trâmite no Congresso, que retira direitos dos trabalhadores, que estrangula os sindicatos, e a reforma da Previdência. De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada hoje, 71% no país são contra a reforma da Previdência e para 64% a reforma trabalhista beneficia apenas os empresários. Esta socióloga e pesquisadora da área do trabalho na Unicamp entende que os argumentos utilizados pelo governo Temer para justificar as reformas são mentirosos. Essa propaganda governamental e dos setores de entidades patronais de que a reforma é necessária para diminuir desemprego e para melhorar as condições de trabalho é mentira. Luci Prau alerta que o objetivo da reforma trabalhista é flexibilizar os direitos mínimos garantidos na CLT e dar segurança jurídica para que as empresas não sejam processadas na Justiça do Trabalho. Essas entidades representativas do patronato brasileiro, junto com os seus representantes no Congresso Nacional, estão construindo uma reforma que inviabilize a possibilidade dos trabalhadores de lutarem pelos seus direitos mínimos. Os entrevistados consideram que a greve geral do dia 28 foi importante, mas é necessário intensificar as mobilizações para barrar a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária que tramitam com pressa no Congresso Nacional. Esse ano nós tivemos a paralisação em 15 de março, que foi, digamos assim, um aquecimento para o dia 28 de abril, que foi a maior greve geral, a maior paralisação geral que esse país já teve nos últimos anos, E agora, nessa data de hoje, 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, acho que culmina, fecha com chave de ouro a luta e a resistência dos trabalhadores. Pois é, o desmonte dos direitos trabalhistas teve início em março, quando o projeto que ampliou a terceirização da mão de obra foi aprovado na Câmara dos Deputados por 231 votos favoráveis e 188 contrários. A proposta autorizou a contratação de terceirizados para todas as atividades. O repórter Welson Kalinowski acompanhou e trouxe informações sobre o que mudaria na vida do trabalhador a partir de então. A nova lei de terceirização aprovada na Câmara vai alterar a relação entre trabalhadores e empregadores, atualmente regulamentada pela CLT. A terceirização da mão de obra fica liberada para qualquer atividade da empresa.
inclusive aquela considerada a atividade fim, que corresponde à área específica de atuação ou produção da empresa. A empresa terceirizada será responsável por contratar, dirigir e remunerar os trabalhadores. À contratante caberá apenas garantir as condições de trabalho, sem, entretanto, a obrigação de assumir a responsabilidade solidária, ficando liberada de arcar com os prejuízos do trabalhador na falta da terceirizada. A nova regra também altera o trabalho temporário, que passa de 3 meses para até 9 meses. A carteira de trabalho foi rasgada por deputados e deputadas que votaram contra as pessoas. E o que é mais absurdo, vão ter a cara de pau de buscar o voto dessas pessoas para se reelegerem. Uma selvageria o que foi feito. O argumento de que aquele projeto vai gerar emprego, não gera um emprego novo. O que ele faz é precarizar os trabalhos já existentes, vai diminuir a massa salarial, vai dar uma brutal insegurança jurídica para os trabalhadores. Em protesto contra a nova lei, a deputada Benedita da Silva rasgou simbolicamente a cópia da CLT durante a audiência da Comissão da Reforma Trabalhista. Ela lembrou a luta para regulamentar a profissão dos empregados domésticos, que recentemente passaram a ser registrados em carteira, mas que agora podem perder os direitos. Conseguimos, a duras penas, alcançar essa regulamentação e no momento em que elas começam a usufruir do benefício, do direito, do reconhecimento de sua categoria profissional, o que é que nós temos? Uma terceirização. Realmente nós estamos voltando ao tempo da escravidão. Termino dizendo, Casagrande Senzala presente. Apesar da derrota em plenário, a oposição destacou os 56 votos contrários ao PL da terceirização que vieram da base governista, sendo 11 do PSDB e 10 do próprio PMDB. A operação do Palácio do Planalto não deu totalmente certo. Eles ganharam, mas ganharam com votos apertados, o que significa que eles podem perder a reforma da Previdência se os trabalhadores e o movimento sindical forem ainda mais para cima, e nós vamos. A proposta de terceirização segue agora direto para a sanção presidencial, mas as entidades que representam os trabalhadores prometem ir à justiça para impedir que a lei entre em vigor. Pode parecer incrível, mas nós ainda vamos formular um pedido ao presidente da República para que vete o texto. Não tendo êxito, nós vamos buscar também o socorro na própria justiça. Nós vamos ao Supremo para questionar a inconstitucionalidade da Lei 4302, que foi aprovada ontem. Se isso acontecer, é com muito temor que eu vou, porque uma decisão do Supremo, você sabe, acaba impossibilitando que em reclamações individuais os trabalhadores possam ter, pelo menos, amenizadas as consequências do que está sendo aprovado aqui. A lei da terceirização foi sancionada pouco tempo depois por Michel Temer. E o pior, em meio a manifestações em todo o país contra retrocessos nos direitos trabalhistas. A data pareceu ter sido escolhida a dedo. Na Avenida Paulista, em São Paulo, cerca de 50 mil pessoas se manifestavam enquanto o presidente sancionava a medida. O repórter Jô Miyagi acompanhou o ato. Um dia de luta contra esse desmonte na Previdência que o governo ilegítimo do Michel Temer quer fazer. E um dia de luta contra essa reforma trabalhista infame, essa terceirização que eles aprovaram na calada da noite e que quer fazer o trabalhador brasileiro voltar à escravidão. O ato na Avenida Paulista contra a terceirização e o desmonte da aposentadoria e das leis trabalhistas reuniu integrantes das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, compostas por mais de 100 entidades, como movimentos sociais, sindicais e estudantis. A reforma da Previdência, na verdade, parece que é algo muito distante da gente, né, pela idade, mas não é. Na verdade, essa é uma juventude que já sofre totalmente com a precarização do trabalho e com a rotatividade. E agora, com essa reforma, o Temer quer que a gente se aposente só quando a gente morrer. Então, a gente já tem um cenário muito ruim, muito prejudicial para a juventude no momento de crise, uma dificuldade tremenda de arrumar trabalho, e se conseguirmos trabalho, a gente vai trabalhar até o fim da vida. Esse governo está atendendo principalmente
o capital privado, está entregando o país, está diminuindo o papel do Estado, do bem-estar social da população para atender o mercado. Nesse sentido, como ele não tem compromisso com o país em 2018, ele está entregando tudo o que é possível e vendendo os nossos patrimônios. No próximo bloco, você continua acompanhando o que mudou na vida do trabalhador brasileiro neste ano de 2017. O ataque à CLT e o fantasma da reforma da Previdência do governo Temer. O Panorama volta já.